Existe um momento silencioso na vida de qualquer ser humano em que algo se rompe por dentro, mas ninguém percebe. Não há testemunha, não há aviso, não há barulho. Apenas um estalo invisível, um deslocamento interno que muda tudo, mesmo que do lado de fora nada pareça diferente. Às vezes essa ruptura acontece na infância, quando você ainda nem tinha palavras para descrever a dor. Às vezes acontece numa adolescência, em que você já estava cansado demais para pedir ajuda. Às vezes acontece quando o mundo te falhou no exato instante em que você mais precisava de alguém. E como ninguém estava lá para segurar sua alma enquanto ela caía, você mesmo tentou recolher seus pedaços. Mas quando uma criança tenta consertar sua própria dor, ela não consegue colar tudo de volta. Algumas partes ficam tortas, outras se perdem, outras se escondem tão fundo que você passa décadas acreditando que nunca as teve. E é por isso que hoje você sente esse peso que não sabe explicar. Essa exaustão que aparece antes mesmo de começar. Essa confusão interna que te faz duvidar da própria capacidade. O mundo chama isso de preguiça. Talvez você mesmo já tenha se chamado assim tantas vezes que começou a acreditar. Só que você sabe, lá no fundo, onde ninguém mais escuta, que essa palavra nunca encaixou no seu corpo. Ela nunca combinou com sua história. Porque dentro de você sempre existiu uma vontade, mesmo que pequena, de ser mais, de tentar, de mudar. Mas sempre havia algo que puxava você para trás. Algo pesado, silencioso, frio, como mãos invisíveis agarrando seus tornozelos e impedindo qualquer passo. Esse algo é o trauma. Não o trauma óbvio, aquele que deixa marcas no corpo, mas o trauma emocional, o trauma psicológico, o trauma que se instala como um fantasma no seu sistema nervoso. Ele não grita, não sangra, não avisa. Ele sussurra, ele paralisa. Ele te convence de que tentar de novo vai doer. Ele te persuade a acreditar que você não é capaz. Ele se disfarça tão bem que você cresce achando que é problema de personalidade, defeito de caráter, falha de disciplina. Mas não é. Nunca foi. Há anos você carrega dentro de si a sensação de que precisa se esforçar 3 vezes mais para fazer o que outros fazem com naturalidade. E quando não consegue, se odeia por isso. Se culpa. Se diminui. Mas você nunca parou para pensar que talvez a luta que trava não seja contra a preguiça, mas sim contra uma dor que nunca foi tratada. Uma dor que se enterrou tão fundo que você só sente o peso, não a origem. Uma dor que transformou sua energia em defesa. Uma dor que fez seu corpo acreditar que avançar é perigoso demais. Pense em todas as vezes em que você tentou começar algo novo, um projeto, um hábito, um sonho, e sentiu seu corpo travar, o peito apertar, o coração acelerar, a mente ficar nebulosa. Parecia preguiça, mas não era. Era seu sistema nervoso entrando em modo de proteção. Era o eco de um momento passado em que você avançou e se machucou, em que você tentou e foi humilhado, em que você confiou e foi abandonado, em que você se abriu e foi rejeitado. O corpo não esquece, ele armazena tudo, e para te manter seguro, ele recria a paralisia sempre que você se aproxima de algo que lembra, mesmo que vagamente, aquela dor antiga. Você se chama de preguiçoso porque aprendeu a interpretar essa defesa como falha. Mas, na verdade, essa defesa é o trauma dizendo: eu lembro do que aconteceu. Eu não quero que aconteça de novo. E esse mecanismo pode durar anos, décadas, uma vida inteira. Até que um dia você percebe que passou tanto tempo lutando contra si mesmo que esqueceu de olhar para a origem da luta. E a origem está lá atrás, no momento em que você quebrou. Talvez tenha sido quando alguém que você amava fez você se sentir pequeno, quando ignoraram seu choro, quando zombaram do seu medo, quando disseram algo cruel, quando você carregou responsabilidades demais para a sua idade, quando você precisou ser adulto cedo demais. Ou quando simplesmente não houve ninguém para te ensinar que suas emoções importavam. Não importa o momento específico. O efeito é o mesmo. Uma parte de você se despedaçou. E você está vivendo desde então tentando funcionar como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu.
Algo grande, algo profundo. Algo que arrancou de você uma confiança essencial, uma sensação de segurança, um direito de existir sem medo. E a partir daquele dia, seu corpo deixou de ser apenas corpo. Virou escudo, virou armadura, virou abrigo. E tudo que escudos fazem é impedir movimento, impedir avanço, impedir abertura. É por isso que você sente essa sensação permanente de bloqueio, esse desconforto interno que surge sempre que algo exige energia emocional. Você não é preguiçoso, você está ferido. E a ferida não foi cuidada. E quando uma ferida não é cuidada, ela não cicatriza, ela se transforma em comportamento. Por isso você evita. Por isso você adia. Por isso você trava. Por isso você sente uma resistência inexplicável ao começar. Não é caráter, não é personalidade, é sobrevivência. A mesma sobrevivência que salvou você no passado, agora te prende no presente. E isso é cruel. Porque você cresceu acreditando que havia algo errado com você, quando na verdade havia algo errado com o que fizeram com você. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. Uma verdade que talvez doa ouvir, mas liberta. Você foi quebrado. Sim, quebrado. E não por culpa sua, mas por circunstâncias, por pessoas, por situações que nunca deveriam ter recaído sobre você. E o trauma não é apenas o que aconteceu, é o que faltou acontecer. É o cuidado que faltou, é o abraço que faltou, é o reconhecimento que faltou, é o amor que faltou. Você cresceu tentando esconder suas rachaduras, tentando parecer inteiro. Mas toda vez que você tenta se mover rápido demais, as rachaduras doem. E você chama isso de preguiça. Só porque ninguém te ensinou a reconhecer os sintomas de uma alma machucada. Se você pudesse ver a si mesmo por dentro, veria que muito do que interpreta como fraqueza é, na verdade, uma luta silenciosa para não desmoronar. E o fato de você ainda estar aqui, respirando, tentando, buscando respostas, prova que você é mais forte do que imagina. Porque pessoas verdadeiramente preguiçosas não carregam batalhas internas. Não lutam contra sombras. Não tentam se reconstruir em silêncio. Você não está parado porque não quer se mover. Você está parado porque o trauma congelou partes suas no tempo. E agora, elas pedem para ser libertadas. Há dentro de você um emaranhado de fios que ninguém nunca viu. Fios que se formaram a cada vez que você se sentiu sozinho demais, pressionado demais, desamparado demais. Fios que foram se entrelaçando até criar nós tão apertados que começaram a controlar a forma como você respira, sente, pensa, age. A maior parte das pessoas vive a própria vida sem perceber que carrega esses nós internos. Mas você sente. Sente quando tenta se mover e é puxado para trás. Sente quando tenta tomar uma decisão e uma neblina invade sua mente. Sente quando acorda e o corpo parece pesar mais do que deveria. Isso não é falta de força. Não é falta de disciplina. É um sistema inteiro tentando te proteger de reviver experiências que foram intensas demais para a sua psique suportar sozinho. Seu corpo aprendeu cedo que certas emoções eram perigosas. Aprendeu que tentar muito poderia te machucar. Aprendeu que sentir esperança demais poderia ser uma armadilha cruel. E assim, aos poucos, foi desligando partes suas que deveriam estar vivas. Sua coragem, sua motivação, sua espontaneidade, seu entusiasmo genuíno. Cada desligamento era um pedido desesperado de proteção. E agora, quando você tenta reativar essas partes, o corpo entra em colapso interno. Porque ele não sabe diferenciar o passado do presente. Ele acha que você ainda está naquela idade em que lutava sozinho contra dores que não sabia entender. É por isso que certos momentos da sua vida parecem repetir o mesmo padrão. Sempre que tenta algo novo, algo te bloqueia. Sempre que tenta mudar, uma sombra encosta nas suas costas. Sempre que se aproxima de um limite, você volta alguns passos, como se houvesse uma força invisível controlando seu ritmo. Essa força não é preguiça, é trauma ativo. Trauma que ainda está vivo dentro de você porque nunca foi acolhido,
Nunca foi nomeado, nunca foi entendido. Quando você reclama que se sente paralisado, não é exagero. A paralisia é real. O corpo entra em estado de congelamento quando percebe que uma situação atual se parece, mesmo que superficialmente, com aquela que te feriu no passado. Pode ser um tom de voz, um gesto, uma sensação, uma expectativa. Algo pequeno, imperceptível, mas que para sua mente aciona o mesmo alarme. Perigo. Não avance, não sinta, não tente, não confie. E você obedece, não porque é fraco, mas porque foi condicionado a isso desde cedo. A mente traumatizada não busca vitória, busca segurança. E segurança para ela significa evitar movimento, evitar exposição, evitar esforço emocional. É como viver com um freio de mão interno constantemente puxado. Parece preguiça, mas não é. Parece falta de vontade, mas não é. Parece indiferença, mas não é. É medo profundo. Um medo tão antigo que já se misturou com sua identidade. Um medo que age antes de você pensar. Um medo que te impede de se ver com clareza. O problema é que você passou anos julgando essa reação, interpretando-a como falha pessoal, tentando consertar com força de vontade algo que nunca foi sobre vontade. Foi sobre sobrevivência. E quanto mais você tentava vencer esse defeito, mais culpa sentia, mais vergonha acumulava, mais pesado tudo ficava. Porque no fundo, você estava tentando lutar contra si mesmo, contra a parte ferida que ainda acredita que crescer dói, que avançar machuca, que viver é arriscado demais. Essa parte ferida vive dentro de você como uma criança assustada, escondida num canto escuro da memória. Ela não confia em você ainda. Não acredita que você vai protegê-la, porque no passado você não pôde. E essa é a maior ferida de todas. O sentimento de abandono interno. Não o abandono dos outros, mas o seu próprio abandono, forçado pela necessidade de continuar vivendo. Você teve que deixar uma parte sua para trás para sobreviver. E essa parte sente sua falta. Sente que foi esquecida. E para chamar sua atenção, ela puxa você para baixo sempre que pode. Não por maldade, por desespero. Ela sussurra: não vá. Vai doer. Vai ser igual da outra vez. Ela faz seu corpo tremer. Ela faz seu coração acelerar. Ela esvazia sua mente. Ela retira sua força. Ela te convence a desistir. Porque para ela, desistir é viver. Desistir é não se machucar. Desistir é permanecer inteiro. E você acredita nela porque sua voz interna se parece muito com a consciência. Na verdade, às vezes, parece ser a própria consciência. Mas não é. É apenas o eco de um passado que ainda não entendeu que você cresceu. Essa é a prisão do trauma. Ele te mantém preso no tempo. Seu corpo vive no presente. Sua mente vive no presente. Mas sua ferida vive no passado. E esse descompasso cria um conflito interno tão grande que sua energia se esgota antes mesmo de começar qualquer coisa. Você tenta explicar, mas não tem palavras. Tenta entender, mas não acha lógica. Tenta se motivar, mas nada funciona. Porque a questão não é motivação, é medo. Um medo silencioso, profundo, visceral. Um medo que te acompanha desde o primeiro dia em que você caiu e não houve ninguém para te levantar. E mesmo assim, você continua. Continua tentando. Continua respirando. Continua sonhando mesmo que fracamente. Isso por si só já é prova da sua força. Prova de que você não é preguiçoso. Você é persistente, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo carregando um peso que ninguém nunca viu. Você continua. Mas existe um detalhe importante. O trauma não quer te destruir. Ele quer te proteger. Ele é uma resposta exagerada, sim, mas nasceu da dor. Ele aprendeu a sobreviver controlando você. E agora você precisa reaprender a viver libertando-se dele. E essa libertação começa pelo reconhecimento. Pela compreensão profunda de que nada disso é sua culpa. De que nada disso é fraqueza. De que nada disso é defeito. Você reage assim porque um dia, a única forma de se manter vivo foi congelar. E congelar virou hábito.
virou forma de existir. Mas você não precisa viver congelado para sempre. Há partes suas que querem derreter, que querem se mover, que querem se expressar, que querem se abrir ao mundo novamente. Você sente isso às vezes como uma faísca, como uma curiosidade, como um desejo tímido de mudar. Essa faísca é você, o verdadeiro você, a parte intacta, a parte que o trauma não conseguiu quebrar. E ela está crescendo. Há uma sombra que caminha com você desde o dia em que algo se quebrou dentro da sua alma. Uma sombra silenciosa, atenta, que observa cada passo que você dá. Ela não se revela facilmente, mas você sente a presença dela em momentos cruciais, quando tenta mudar de vida, quando tenta começar algo novo, quando tenta romper ciclos antigos. É como se, nesses instantes, ela se colocasse entre você e o mundo, segurando seu ombro e dizendo baixinho: "Não vá. Você sabe o que acontece quando você tenta." E esse sussurro é tão íntimo, tão familiar, que você acredita sem questionar. Mas esse sussurro não é sabedoria. É medo. Medo antigo. Medo preso na sua pele, na sua respiração, nas suas reações automáticas. A sombra não nasceu para te prejudicar. Ela nasceu como estratégia. Ela foi moldada no exato instante em que você sofreu uma dor que não sabia processar. Seu corpo, sua psique, sua criança interior, todos fizeram o que puderam para sobreviver. E sobreviver naquela época significou se desligar, significou se esconder, significou aprender a não sentir tanto, significou se convencer de que querer demais era perigoso demais. Você não entende isso consciente, mas a sombra entende. Ela é a memória viva do momento em que você foi partido. Ela lembra de cada detalhe, e por isso, ela tenta te impedir de reviver qualquer coisa que pareça semelhante. O problema é que a sombra não sabe distinguir passado e presente. Ela age como se tudo fosse ameaça, como se cada novo projeto fosse o mesmo perigo antigo, como se cada exposição fosse repetição da mesma humilhação, como se cada desejo fosse o caminho para uma nova queda. E por causa disso, ela coloca barreiras entre você e a vida. Barreiras que você confunde com cansaço, com falta de foco, com preguiça, com apatia. Mas se você observar com cuidado, perceberá que essas barreiras aparecem sempre que algo exige de você coragem emocional. Sempre quando um passo poderia mudar sua trajetória. Sempre quando a vida tenta te puxar para fora do lugar onde você se escondeu por tantos anos. Você vive dentro de um labirinto interno. Um labirinto feito de crenças silenciosas que foram colocadas dentro de você quando você ainda era pequeno demais para questioná-las. Crenças como: não adianta tentar, não sou bom o suficiente, eu estrago tudo, melhor não mexer nisso, é perigoso ser visto, é arriscado sonhar, se eu falhar, ninguém vai me amparar. Crenças que são invisíveis, mas controlam cada escolha que você faz. E essas crenças se tornam paredes. Paredes tão altas que às vezes você nem imagina que existe algo além delas. Mas existe. O mais cruel do trauma é que ele te convence a diminuir sua vida para caber dentro da dor. E você se acostuma com isso. Se acostuma a desejar pouco, a esperar pouco, a se mover pouco. Se acostuma a sobreviver no automático, a se esconder no fundo de si mesmo. E quando tenta sair, a sombra te puxa de volta. Não por maldade, mas porque é tudo o que ela conhece. Para a sombra, o mundo é perigoso. O mundo é caótico. O mundo machuca. Então ela tenta te manter no lugar mais seguro que encontrou. A paralisia. Você já percebeu como é difícil se aproximar de algo que realmente importa para você? Como seu corpo imediatamente cria desconforto? Como sua mente fica turva? Como sua energia some? Isso é a sombra ativando o alarme. É o trauma dizendo: não deixe isso crescer, porque se crescer, pode doer. E de repente, tudo se torna árduo. Levantar da cama, responder mensagens, começar um projeto, tomar uma decisão simples. É como se a vida fosse pesada demais. E você pensa: por que sou assim?
Mas essa pergunta carrega uma crueldade que você não merece. Porque você não é assim. Você está assim. Você foi moldado assim. E é completamente diferente. Quando você se olha no espelho, talvez veja alguém cansado, alguém falhando, alguém que se arrasta pela vida. Mas se pudesse ver sua alma, perceberia que existe uma batalha acontecendo ali dentro. Uma batalha entre a parte que quer renascer e a parte que teme reviver a dor antiga. E esse conflito gera um desgaste brutal. Um desgaste que drena sua energia, seu entusiasmo, sua vontade de agir. Não é que você não queira viver, é que viver se tornou um território ambíguo. Um lugar onde você sabe que existe beleza, mas onde também existe ameaça. E seu corpo prioriza a sobrevivência acima da felicidade. Sempre. Talvez, em algum ponto da sua história, você tenha aprendido que era mais seguro não chamar atenção, que era mais seguro não desejar, que era mais seguro não ocupar espaço, que era mais seguro ser pequeno. E essas lições se transformaram em padrões. Você não percebe, mas muitas das suas decisões são tomadas para evitar ser machucado novamente. Você se esconde em desculpas, em atrasos, em justificativas, em não sei, em depois eu faço, em amanhã eu começo. Mas tudo isso não é procrastinação, é proteção. Um modo sofisticado do trauma controlar sua rota e impedir que você chegue perto demais da vida. A verdade é que o trauma cria uma prisão invisível ao redor da sua autoimagem. Você passa a acreditar que é incapaz, que é insuficiente, que é frágil, que é defeituoso. E cada vez que tenta se aproximar de algo bom, há uma sensação incômoda de que você não merece. Isso não é preguiça. É o eco de anos carregando a ideia errada sobre si mesmo. A ideia de que existe algo errado dentro de você. A ideia de que você está sempre por um fio. A ideia de que sua presença no mundo é insegura e instável. Mas aqui existe um detalhe importante que você talvez nunca tenha percebido. Mesmo com tudo isso, mesmo sentindo dor, mesmo carregando sombras, você nunca desistiu completamente. Há sempre uma fagulha, por menor que seja, dizendo para você tentar mais uma vez. E essa fagulha é a prova irrefutável de que você não é o que o trauma tentou te convencer a acreditar. Você não é a paralisia. Você não é o cansaço. Você não é a desistência. Você é a força que ainda busca saída no meio de um labirinto que não foi você quem construiu. Essa parte sua, a parte viva, está tentando voltar para você. Está tentando assumir o lugar de quem realmente manda na sua vida. Mas ela é tímida. Ela foi ferida. Ela foi sufocada por anos. E agora precisa ser recuperada aos poucos. Você tem experimentado esses momentos de clareza, pequenos lampejos, instantes em que sente que poderia mudar tudo, mas logo depois, a sombra te puxa de volta. Não porque você é fraco, mas porque você ainda está aprendendo a confiar na parte de si que quer se libertar. E esse processo exige tempo, paciência, verdade e coragem. O trauma tentou te congelar no passado, mas o fato de você estar aqui, buscando respostas, sentindo algo se mover dentro de você, prova que o gelo está começando a derreter. E sempre que gelo derrete, a água volta a fluir, lentamente, silenciosamente, mas inevitavelmente. Você está voltando a um instante na vida de toda pessoa ferida, em que algo começa a se mover por dentro, não com força, mas com um leve estremecimento, quase imperceptível, quase tímido, quase como se a alma estivesse espreguiçando depois de anos encolhida no escuro. É nesse momento que a verdade começa a emergir, não como uma revelação súbita, mas como um sussurro suave que atravessa a escuridão interna e toca as partes silenciosas que você achou que nunca mais despertariam. Esse sussurro diz: você não precisa continuar vivendo assim. E pela primeira vez você escuta. Não com os ouvidos, mas com a alma. Porque existe uma parte sua que está cansada demais de sobreviver. Uma parte que deseja, pela primeira vez em tantos anos, simplesmente viver. O trauma te quebrou, sim.
Ele arrancou pedaços importantes, apagou sua confiança, distorceu sua identidade, subtraiu seu brilho natural. Ele fez você se encolher, se esconder, se diminuir. Fez sua mente trabalhar contra você, te convencendo de que era incapaz, insuficiente, defeituoso. Colocou dentro de você uma culpa que nunca foi sua. Mas existe algo que o trauma não conseguiu apagar. A pequena chama que sempre esteve acesa dentro de você. A chama que, apesar de tudo, nunca se apaga completamente. Ela falha, vacila, enfraquece, mas permanece. E é essa chama que está pedindo para ser cuidada agora. Você passou tanto tempo acreditando que estava quebrado, que nunca percebeu que resistir também é uma forma de força. Que continuar levantando, mesmo exausto, também é coragem. Que sobreviver ao que você sobreviveu é por si só uma prova de que existe algo em você que o trauma não pôde destruir. E essa percepção muda tudo, porque quando você entende que há algo seu que permaneceu intacto, você também entende que pode reconstruir o resto, mesmo que isso leve tempo, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. A parte de você que foi ferida viveu anos gritando em silêncio. A parte que te puxava para trás não era sua inimiga, era sua criança interna implorando para não reviver a mesma dor. Só que agora, algo está diferente. Agora não há mais o mesmo perigo. Agora você cresceu. Agora existem recursos que você nunca teve antes. E essa criança, essa parte congelada no tempo, começa finalmente a perceber isso. Começa a entender que o mundo de hoje não é o mesmo de antes. Começa a confiar em você. E quando essa confiança nasce, mesmo que devagar, o corpo relaxa, a mente abre espaço, o coração permite movimento. Você não está mais naquele lugar onde foi ferido, mas a ferida ainda acredita que está. É por isso que a vida se repetia tanto. Era sua psique tentando corrigir o passado. Era seu corpo tentando evitar que a dor acontecesse de novo. Era você tentando se proteger da memória do que aconteceu. Mas agora, ao reconhecer isso, algo finalmente muda. Você começa a perceber que não precisa mais se defender daquilo que já acabou. Que não precisa mais fugir de sombras antigas. Que não precisa mais carregar uma dor que não te pertence mais. Você pode deixar no passado aquilo que pertence ao passado. A partir desse ponto, não se trata mais de lutar contra o trauma, mas de acolher a parte ferida que ainda vive dentro de você, de dizer a ela: eu estou aqui agora, você não está mais sozinho, eu posso cuidar de você. E essa frase, mesmo dita silenciosamente dentro da sua consciência, tem o poder de desarmar mecanismos que você carrega há décadas. Porque é a primeira vez que você se volta para dentro, não como um juiz, mas como alguém que entende, como alguém que enxerga a dor que sempre esteve lá. E ver a dor é o primeiro passo para transformá-la. O mais profundo dessa jornada é que, ao longo do caminho, você percebe que não era preguiça, era exaustão emocional. Não era falta de vontade, era falta de segurança interna. Não era fraqueza, era autopreservação. Não era indisciplina, era medo. Medo legítimo, real, ancestral. Medo que se instalou em cada célula do seu corpo, em cada ideia sobre si mesmo, em cada tentativa fracassada de recomeçar. Mas agora você está sentindo pela primeira vez que talvez exista um outro caminho. Um caminho onde o movimento não representa ameaça. Onde tentar não significa machucar-se. Onde viver não significa sobreviver a si mesmo. E é aqui que surge o início da libertação. Libertação não é explosiva, não é cinematográfica. Libertação real é silenciosa, é interna. É o momento em que você percebe que aquilo que te aprisionava não tem mais domínio total sobre você. É quando percebe que pode dar passos pequenos, mas seus. É quando percebe que pode avançar sem medo de ser destruído. É quando sente que pode ocupar espaço sem pedir permissão. É quando uma parte sua, antes encolhida, se expande novamente. Você vai sentir isso. Talvez em um dia comum, talvez durante uma respiração profunda, talvez em um instante de clareza. Uma sensação de que há algo se reorganizando dentro de você.
algo se acalmando, algo se soltando, como se as correntes que te prenderam por tanto tempo estivessem finalmente enfraquecendo. Você percebe que pode ir um pouco além, depois mais um pouco, e mais um pouco. E a cada passo que dá, a sombra atrás de você diminui. Não desaparece totalmente, mas perde força. Porque agora ela sabe que você pode conduzir sua própria vida. Agora ela confia em você. O trauma que te quebrou já não tem mais a mesma gravidade. Ele se torna história, não destino. Ele se torna parte do que te moldou, não do que te define. Ele deixa de ser o centro e se torna apenas um capítulo. E quando isso acontece, nasce algo novo dentro de você, uma sensação de possibilidade, uma sensação de que você pode recuperar aquilo que perdeu, pode reconstruir aquilo que foi danificado, pode resgatar a versão sua que ficou presa no passado, uma versão que nunca foi preguiçosa, nunca foi fraca, nunca foi defeituosa, apenas machucada. E quando essa versão retorna, você sente um tipo de paz que nunca experimentou antes. Não uma paz perfeita, mas uma paz honesta. Uma paz que diz: eu posso ir no meu ritmo, eu posso começar de novo, eu posso me reinventar. A vida deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um território onde você pode caminhar sem medo constante. Você ainda vai sentir receio às vezes, ainda vai escutar a sombra sussurrar, mas agora você sabe identificar sua voz, sabe reconhecer quando o passado está tentando interferir no futuro. E ao reconhecer, você toma o controle. E então, finalmente, chega um instante, talvez discreto, talvez intenso, em que você diz para si mesmo: eu nunca fui preguiçoso, eu fui ferido. E essa frase, quando entra no seu coração, não só cura, ela liberta. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho, não precisa mais se culpar por mecanismos que nasceram da dor. Não precisa mais acreditar em histórias antigas sobre quem você é. Você está aqui. Você sobreviveu. Você resistiu. E agora, pela primeira vez, você pode começar a viver.